Ei, amigo e amiga! Começando mais um ExpoCast, o podcast que vai conectar você a toda a cadeia da reparação automotiva. Um ExpoCast feito para você, amigo e parceiro da Expo Peças. E eu já quero te convidar para ir aí no expopeças.com.br e já fazer sua inscrição para o maior e melhor evento do segmento automotivo, a Expo Peças 2023, que será no Centro de Convenções Goiânia, nos dias 4 e 5 de agosto. Esperamos você lá. E para esse podcast, hoje trouxemos aqui um convidado especial, o amigo Alex Dias, da Educar, a escola automotiva, sabe tudo. E hoje, para você que está aqui nesse nosso bate-papo, fique até o final. Você vai se surpreender com tudo que o Alex tem para nos contar de novidades, de um mercado automotivo que cada vez está crescendo mais. E vem para cá, fique conosco. Alex, bem-vindo, amigo. Um prazer, uma honra ter você aqui. Ele que veio de outro local, amigo, para você que está aqui, ele veio exclusivo para Goiás para estar aqui conosco nesse ExpoCast feito para você. Isso aí, grande Paulo, nossos amigos que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo. É uma honra, uma satisfação estar aqui. E com certeza o setor automotivo, o mundo, o mercado automotivo, precisa de mais iniciativas como essa. Esse trabalho, esse podcast fantástico de trazer os melhores profissionais de cada ramo do mercado para trazer informação, para levar conhecimento, para levar evolução para o nosso amigo reparador. Se já tínhamos o sucesso da Expo Peça com a inovação tecnológica, com os parceiros, com os palestrantes, agora essa extensão através do ExpoCast, eu tenho certeza que só tem a ganhar o nosso amigo reparador e uma satisfação estarmos de volta a Goiânia, estarmos de volta junto com os amigos, junto com a Expo Peça e todos que sempre nos acolhem tão bem aqui neste lugar maravilhoso. Como eu digo, eu já não sou mais gaúcho, eu já sou um goiúcho. Então, satisfação em estar aqui novamente. Alex, para nós é uma honra, amigo, te receber. Já fizemos live, já fizemos programas ao vivo lá nos seus cursos, né? Com o pessoal de todo o Brasil. E, amigo, quero já que você se apresente, fale mais um pouco da trajetória do Alex, da Educar, para depois a gente continuar aqui nesse bate-papo. Claro. Tem ideia, Paulo, nós estamos no mercado da reparação aproximadamente 28 anos. Uma caminhada, hein, Alex? Uma caminhada. Desses 28 anos, no mínimo aí 25 dedicados ao quê? Ao estudo e ao desenvolvimento de processos, de técnicas e também na busca do conhecimento de como tornar melhor o dia a dia na oficina. Por 10 anos, nós tivemos a Tecom Car Service, que era uma oficina focada no atendimento de alto padrão, de veículos premium, veículos nacionais, veículos importados. E nos últimos 7 anos, nós fundamos a Educar Escola Automotiva, uma escola focada não no treinamento base, porque hoje nós temos muitas escolas focadas no treinamento básico, formando alunos com uma base muito interessante. Mas nós vimos uma grande lacuna na alta produtividade, na alta performance e no alto padrão. Então nós decidimos pegar esses quase 30 anos de conhecimento adquiridos e transformar isso num conteúdo organizado, mas com a ênfase, com uma base no dia a dia de oficina. Tanto que todos os exemplos, materiais, peças, componentes que nós usamos hoje nos treinamentos da Educar são componentes que foram retirados de veículos com problemas reais. Os exemplos, gráficos e tudo que é usado na Educar são exemplos reais do nosso dia a dia. Porque eu prezo muito por isso, Paulo. Desde o início eu decidi, eu só vou trazer para o reparador aquilo que for a minha realidade de dia a dia. Porque muitas vezes nós lemos, nós estudamos, nós absorvemos uma literatura técnica, mas que na prática muda. Não é a mesma coisa. Eu preciso, às vezes, fazer adequações ou procedimentos que, na maioria das vezes,
E você, amigo reparador que está nos assistindo, você vai entender o que eu estou falando. Porque muitas vezes, Paulo, a literatura te mostra o caminho. Uhum. Mas a prática, o procedimento muda e muda Uhum. bastante. É Então, verdade. o que, que nós decidimos fazer? Vamos trazer para a realidade de mercado, para a realidade do aluno, aquilo que nós vivenciamos na O prática. dia a dia da oficina. O dia a dia da oficina, Uhum. exatamente isso. Então, nós adotamos essa postura. Hoje, antes de eu montar um treinamento, eu tenho que ter vivido aquilo no mínimo Uhum. de 4 a 5 anos. Porque daí eu já pude validar de forma prática. E assim foram nascendo os treinamentos da Educar. E hoje, graças a Deus, depois de 7 anos aí, nós temos aí com vários, são mais de 700 alunos espalhados em todo o Brasil e no mundo. Hoje nós temos alunos na Ásia, temos alunos Bacana. na África, alunos por toda a América Latina, alunos na América do Norte, e isso é um orgulho para nós. Poxa, muito bacana, Alex. Alex, e aí você se especializou, a Educar, né? Ela se especializou em um nicho ou a pessoa, qualquer variável que tem no veículo ali, variável que eu falo assim, porque nós temos hoje a parte elétrica, a parte mecânica, né? A parte de transmissão, etc. A Educar, hoje, o nosso amigo que está assistindo, ele entrou ali na Educar, né? Nos seus canais aí, na @educar e tal, ele vai encontrar tudo que ele precisa ali de formação. Exatamente. Até uma peculiaridade, uma curiosidade, vamos dizer assim. Quando nós fundamos a Educar, foi sem pretensão nenhuma. Digo, não, eu vou Uhum, continuar com a oficina e nos finais de semana ou nos tempos que eu tenho vago, eu vou ministrar alguma coisa de treinamento. Só que as coisas foram tomando uma proporção cada vez maior. Então eu peguei aquelas áreas que eu já prestava serviço na oficina, uhum. como parte de elétrica, toda a parte eletroeletrônica, parte de airbag, parte de ABS, injeção eletrônica, transmissões automáticas, transmissões automatizadas, transmissões dupla embreagem, toda a parte eletroeletrônica em geral. E por último, que entrou por último, né, os veículos híbridos e elétricos, né, que nós já há um bom tempo Uhum. viemos trabalhando já com esses veículos. Então, inicialmente, era somente o Alex o instrutor. Porém, hoje as coisas elas mudaram. A escola ganhou uma proporção muito grande e nós temos pedidos para outras áreas. Hoje, atualmente, nós estamos no processo de formação de mais 2 instrutores para Bacana. educar. Então, um abraço aí para o Alan e para o Leandro, 2 técnicos fantásticos, 2 caras que são ex-alunos e hoje Ó, estão passando a se tornar instrutores devido ao que legal. grande sucesso que está tendo. Dentro da Educar, eu já tenho outras pessoas em vista já que eu vou trazer para a área de instrução. Uhum. Mas por que que isso é interessante, Paulo? Porque são pessoas que têm um conhecimento muito bom em áreas que eu não domino. Então, como empreendedor, empresário, eu Uhum. aprendi isso, que não necessariamente eu tenho que ser o que domina tudo, mas eu tenho que conhecer as pessoas que também dominam Sim. áreas que eu não domino. Então, esses instrutores que nós estamos trazendo para educar hoje são pessoas muito boas em alguma coisa que eu não Complementar. faço, complementa, Aham. exatamente. Então, praticamente hoje, quem entrar hoje na Educar, seja no site do Educar, que a gente vai deixar depois aqui, seja no site, seja no Instagram, vai poder encontrar a solução para suas dores no dia a dia. E agora, 2023, nós estaremos trazendo, inclusive, treinamentos básicos, que as pessoas gostam tanto dos avançados que, poxa, Alex, vocês podiam montar um Aham. treinamento básico. Então, a partir de 2023, nós sim teremos os treinamentos de base, uma base bem fundamentada, porque tá difícil mão de obra no mercado. Hoje É o verdade. empresário sabe que não tá tendo. Então, vamos começar a formar essas pessoas também. Poxa, muito bacana. Então, para quem tem oportunidade aí de já se inserir no mercado automotivo, ontem eu estava na live ontem, né, com o nosso parceiro William, e surgiu também esse assunto aí sobre a falta de mão de obra. Você acredita, Alex, que a oficina mecânica, como ela é hoje, ela tende a acabar, a sumir do mapa, não existir mais? Então, Ó, antes Paulo, de você responder, olha só, a oficina, como ela é hoje, ela vai acabar? Não vai existir mais? A pergunta aqui para o Alex.
Polêmica. Olha o corte nascendo. Já mudou, Paulo. E muitos não viram. Hoje, a reparação já entrou na sua fase 4.0. Só que a maioria do reparador ainda está lá na fase 1.8. Uhum. A dinâmica já mudou. As coisas mudaram. Hoje, tanto ferramentas quanto automóveis já dispõem de uma inteligência artificial embarcada muito avançada. Sim. E isso está gerando problemas. Aquela oficina que nós tínhamos nas décadas de 80, 90, início dos anos 2000 até ali, vamos pegar 2010, Essa aquela evolução oficina constante que a gente tem visto, né, Alex? Exatamente. Essa oficina que não se adequar aos novos tempos, ela está fadada a sucumbir. Você, reparador automotivo que está aqui nesse podcast, você está preparado para a evolução automotiva? Para ter uma ideia, você é amigo reparador, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você tem hoje uma pessoa especializada em TI na sua oficina? Não? Então é melhor você pensar nisso. Por quê? E eu não estou falando nem de veículos híbridos. Eu não estou falando nem de veículos premium. Eu estou falando de up. Uhum. De up. É comum, Paulo, nós realizarmos uma intervenção, por exemplo, de injeção direta. Uhum. E muitas vezes, o amigo reparador sabe disso, eu preciso fazer a substituição dos injetores. Porque muitas vezes eles não têm mais como recuperar. Então, é comum esse procedimento de fazer a troca. O problema é, eu tenho que reapresentar esses injetores. Uhum. Então, é comum na nossa realidade de oficina nós recebermos veículos com dificuldade de funcionamento, marcha lenta irregular, consumo, e o problema é, o reparador fez tudo certinho, tá tudo certo, bico original, tudo certinho. Qual foi o problema? Na hora do TI. Não tinha o conhecimento para poder entrar online no site da montadora e fazer a instalação, a troca do arquivo, uma atualização de software ou até mesmo uma apresentação de componente pela plataforma da operadora, Então, da montadora. Essa evolução, por exemplo, Alex, antigamente a gente via lá, limpeza de bico, regulagem eletrônica, né? Exatamente. Vendia muito isso. Na época que eu trabalhava em oficina, foi quando começou, né? Uma certa época, a gente tinha lá uma parte que fazia, eu fazia a parte elétrica e eu tinha um amigo que fazia regulagem eletrônica. Exatamente. Né? Que é a limpeza de bico, regulagem eletrônica. Então, nessa evolução, ele vai ter que ele não vai só perder mais esse negócio de limpeza de bicos ou etc, mas ele vai ter que evoluir também para se adequar e ganhar também dentro da oficina dele ali, monetizar também com novos serviços, né? Ele vai ter que se adaptar. Pelo que eu estou percebendo aí, essa evolução já chegou. Inclusive, a própria dinâmica do trabalho mudou. Por exemplo, a questão diagnóstico. Hoje, a maioria esmagadora não cobra diagnóstico. E já está errado. Isso é um fluxo de caixa que está deixando de entrar. Porque o serviço diagnóstico precisa ser monetizado. Por quê? Porque nessa nova realidade de mercado hoje, por exemplo, se eu vou pegar, voltando no UP, que é a realidade de muitos, eu vou fazer uma apresentação ou uma atualização de software, eu preciso pagar a subscrição. Eu preciso pagar, eu preciso linkar, eu preciso entrar com um cartão de crédito e fazer o pagamento dessa subscrição para a montadora me liberar o acesso. Esse custo não é meu, esse custo é do cliente. Uhum. Então, muitas vezes, vai pegar um carro desse, um carro simples, e tu vai dizer que o diagnóstico desse veículo vai custar R$1.000 de diagnóstico. Não, mas que absurdo, Alex. Não, isso não existe. Existe. Isso é a minha realidade. Isso é a realidade de muitas oficinas que estão tendo resultado. Por quê? Porque aprenderam a trabalhar da forma certa. Porque, e até de certa forma é polêmico, as pessoas às vezes me perguntam, Alex, qual é a assinatura, a literatura técnica que tu assina hoje para ter esquema elétrico, para ter informação? Porque hoje nós temos várias no mercado. Sim. Eu, Alex, não assino nenhuma. Porque o dinheiro que eu vou investir nessas empresas, que desculpa quem não concorda comigo, e como eu tô aqui, a gente não está aqui para agradar, são literaturas que às vezes estão cheias de erros. Cheia de erros. Então, se é para pagar caro, eu prefiro beber na fonte. Então, eu pago uma subscrição, acesso o portal da montadora. Então, eu tenho acesso a esquema elétrico, informação técnica,
treinamento, cursos e ainda ferramentas. Eu baixo o scanner original da montadora e eu consigo trabalhar de forma original. Só que isso gera um custo. Então, se o reparador ele não entender que ele vai ter que se readequar a essa nova realidade de mercado, vai chegar uma hora que ele não vai mais conseguir trabalhar. Porque esses carros vão exigir isso. E não é só injeção direta, transmissão automática, transmissão automatizada, DSG, diesel é comum, tem que estar fazendo apresentação e calibração de bico de unidade injetora. E aí, posteriormente, a nossa nova realidade de mercado. Híbridos e elétricos, que, infelizmente, hoje o pessoal está se aventurando, Paulo, em algo que não deveria. Porque é perigoso, exige conhecimento e é um trabalho que é regido por leis e normas. Mais uma polêmica. A polêmica aqui no ExpoCast para que você possa abrir a mente e verificar aonde você pode se beneficiar sempre aqui no ExpoCast, porque a gente traz notícia para você quentinha. Então, essa polêmica agora para você, mais uma notícia bomba aqui no ExpoCast. Então, é melhor não mexer no carro elétrico ou carro híbrido, é isso que você está dizendo? Ou eu estou entendendo aqui que para mexer nesse carro vai precisar de muita tecnologia e de muito conhecimento, Alex? Quando nós falamos de veículos híbridos, Paulo, não é que não pode. Não deve. Porque o reparador está acostumado com veículos comuns, que chegam na oficina, eu direciono para um box qualquer da minha oficina, isso quando eu não atendo na calçada, quando a oficina está cheia. Quando eu falo de veículos híbridos, isso muda porque é regido por normas e por leis. Para você ter uma ideia, amigo reparador, você que vai trabalhar com um veículo híbrido, se você pretende, você tem que ter a noção de que você vai estar sobre as penas e regulamentos da mesma lei que incide sobre, por exemplo, os trabalhadores da ANEEL. Os trabalhadores que trabalham na energia de linha viva, eles estão sujeitos sobre a mesma lei que você vai estar. Ou seja, não é em qualquer box da oficina que você vai poder receber esse veículo. Não é com qualquer equipamento e não é sem conhecimento. Porque esse veículo, se você errou da forma mais simplificada, o prejuízo é caro. E se você errou de uma forma um pouco maior, você só vai errar uma vez. Você tem chance de errar só uma vez. Porque errou, caixão e vela preta. A tensão é muito alta. A tensão é muito alta, a corrente é muito alta. Tanto que hoje, no Brasil, Paulo, nós somos a única escola no Brasil que atende todos os requisitos, inclusive que a montadora exige para a formação de um profissional para híbridos e elétricos, que não basta apenas o conhecimento técnico. Eu tenho conhecimento de lei, conhecimento de prevenção de incêndio e também de primeiros socorros. Então, hoje a Educar conta com um instrutor com formação técnica, que sou eu no caso, e com um segundo instrutor, que é a minha esposa Elaine, que não pôde estar aqui hoje, né? Que é uma guerreira que está lá trabalhando abraço, e correndo atrás. Beijo, meu amor, que é quem faz isso tudo rodar. Aliás, quem manda, né? Quem manda, exatamente. Então a Elaine, ela é bombeira, formada, registrada, e ela é enfermeira especialista em primeiros socorros. Trabalhou muitos anos em ambulância, trabalhou como instrumentadora cirúrgica. Então, a pessoa que tem competência para isso. Então, hoje, dentro da Educar... Caso de alguma eventualidade, né? Exatamente. Então, dentro da Educar, hoje, o aluno recebe a formação técnica, toda a formação técnica, mas ele também vai ter com ela, que é a instrutora que ministra essa parte, toda a parte de legislação, porque para quem trabalha com veículo híbrido, você tem uma série de documentos que você tem que preencher. Tem que ser documentado, porque em um caso de um acidente ou até mesmo de uma fiscalização, que já tem um movimento de mercado querendo fiscalizar oficinas que trabalhem com veículos híbridos, você vai ter que apresentar essa documentação. Então, tem que ter um arquivo dedicado, tem que ter essa documentação preenchida da forma correta. E aí, depois, ela ministra toda a parte do EPI, como é que usa a ordem, a sequência, como é que organiza o box, como é que tem que ser esse box, aonde é que tem que ser esse box. Sim.
E em caso de acidente, como é que proceder para primeiros socorros e como é que eu resgato uma pessoa, por exemplo, que está sob o efeito de uma descarga elétrica. Tem todo um Tem procedimento todo um... ali. Porque imagina, pô, vamos pegar um exemplo hipotético. Você está nos acompanhando. O seu produtivo foi lá, tocou onde é que não era para tocar e grudou. E aí você no desespero vai tentar socorrer ele e pega nele. Também vai ser eletrocutado ali, né? Exatamente, é esse o perigo. É esse o perigo. Então, é algo que não dá para brincar. Outra coisa que nós vimos, Paulo, é sendo falado que, não, para trabalhar com híbrido basta eu conhecer elétrica e alternador. Infelizmente, a realidade não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Por exemplo, vai pegar um alternador hoje, nós temos lá um motor trifásico que vai trabalhar lá com escova, onde é que vai imantar um rotor. Tu é eletricista, foi eletricista por muitos anos, Sim. sabe bem esse funcionamento, com certeza melhor do que eu, para que esse alternador funcione e mande. Uhum. No motor híbrido, isso já é diferente, é o contrário, porque o meu rotor não é imantado. Quem é imantado são os campos na volta. Eu já não tenho escova, são motores por eletroindução. Eu tenho questão de transistores de alta potência dentro dos inversores, que nós chamamos de transistores de modelo IGBT. São transistores de alta potência e de alta velocidade. Então, tem processos, inclusive, processos térmicos que nós temos dentro de motores, dentro de inversores, dentro da própria bateria, processos térmicos de controle, e isso tem que conhecer muito profundamente para não gerar problema. Quer ver um exemplo, Paulo? Nós temos visto uma recorrência muito grande de queima de inversor de carro híbrido. Quando esses inversores chegam para nós temos laboratório lá no Rio Grande do Sul, então nós recebemos bateria e inversores de várias partes do país. Para reparo. Hoje nós temos esse diagnóstico online, nós fizemos diagnóstico online à distância. Uma vez constatado o problema do motor, ou da bateria, ou do inversor, normalmente esses profissionais nos mandam, essas empresas, nós fizemos reparo e mandamos de volta. E nós temos visto muita coisa acontecendo na questão aventura. Por exemplo, hoje, o que está acontecendo? O reparador se aventura porque ele leu que o inversor está sofrendo aquecimento e está tirando potência. É aquilo que você falou, da literatura, mas tem o dia a dia ali na oficina que, na prática, né? Exatamente. A teoria e a prática ali, você tem que estar... Exatamente. Então, o que está acontecendo? O cara está abrindo um inversor, ele acha que é só trocar a pasta térmica. Daí ele monta, não coloca a pasta térmica correta, ele queima o inversor. E eu estou falando aqui de um prejuízo que pode chegar a R$100 mil. Caramba! 100 preço mil do carro. reais. Exatamente. Então, tem que ter cuidado, tem que ter conhecimento. E como eu digo, mudou a dinâmica do mercado. Então... E quando eu digo, pessoal, eu sei que é muito fácil, como diz lá no Sul, puxar o assado para o meu prato, porque eu tenho escola. Não! Tem vários profissionais ministrando esses treinamentos. Sim. Você pode estar fazendo uma subscrição e beber direto da fonte. O fato é... E aqui até outra polêmica, né, Paulo? Por que eu bato nessa tecla conhecimento? Porque a Educar, além de treinamentos, a Educar tem uma empresa de consultoria. Olha. Então, nós atendemos empresas que também. Bom, nós já temos catalogado, já são mais de 2.000 empresas. Número expressivo, hein? E nós catalogamos, identificamos aquelas empresas que tinham muito sucesso e aquelas empresas que tinham muita dificuldade. E sabia, Paulo, que a maioria das empresas de sucesso, o dono não é mecânico? Tenho visto aqui em Goiânia também uma característica assim, né? A pessoa, ela é um investidor, ou muitas vezes ele abre um negócio por ser apaixonado por carro. Aqui em Goiânia também tem um amigo aqui, quero até mandar um abraço para o Mário da Prime Centro Automotivo. Inclusive, ele é nosso parceiro também do Sindirepa aí, que ele é o presidente. Um forte abraço, Mário. Ele é um empreendedor e tem tido muito sucesso, porque a Prime é uma referência de oficina aqui em Goiás. Sim. Então, nós podemos identificar esse padrão. E o que essas empresas fazem que outras empresas não fazem? Ou então aquelas empresas em que o seu dono é um técnico também.
Aqui tem um padrão muito interessante, Paulo. Todas as empresas de sucesso têm técnicos altamente capacitados fora da média. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, reparador, agora. Você tem por hábito de pelo menos a cada 15 dias você ser generoso? 30 dias. A cada 30 dias você está pegando a sua equipe, trancando essa equipe numa sala e ministrando um treinamento para a sua equipe, capacitando a sua equipe, indo lá nos vídeos da Educar, da Expo Peças, da Tecom, que tem mais de 250 vídeos de conteúdo. Você está pegando esses vídeos no YouTube e está treinando a sua equipe? Vou abrir um adendo aqui. Você está assistindo as palestras, você está também acompanhando aí as lives da Expo Peças e também de outros profissionais, como o Alex disse, que tem vários profissionais capacitados, profissionais que estão aí dispostos a ensinar o ensino de qualidade, né, Alex? Exatamente. Então, assim, não precisa ser só, né? Isso aí tem uma fonte muito grande, tem várias fontes, né? Inesgotável. Fontes, né? E inesgotáveis, né? Fontes. E para você fazer isso é tão rápido, né? A gente, no nosso escritório da Expo Peças, a gente ministra palestras assim. Então é rapidinho, meia horinha que seja, né, Alex? Exatamente. Pega 1 hora de uma semana. Não é nada. A produtividade que você vai ter com a sua equipe e o retorno que você vai ter vai ser fantástico. Por quê? Brinde para você, tá? Que está nos assistindo da Expo Peça. Vai ser um brinde para você. Você tem que dividir a sua empresa, o seu quadro de produtivos, em 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes, eles vão se dividir em 2 características. Primeira, competência e cultura. Competência, a sua equipe está qualificada. Cultura, a sua equipe entende a cultura da sua empresa. Então, se o seu produtivo tem alta competência e baixa cultura, você precisa alinhar ele. Você precisa trazer ele para a cultura da empresa. Se o seu produtivo tem muita cultura e pouca competência, você tem que treinar o seu produtivo. Infelizmente, se o seu produtivo tem pouca competência e pouca cultura, você precisa demitir, você não pode ter medo de demitir. Agora, se o seu produtivo tem muita cultura e muita competência, você tem que promover. E é esse outro problema que nós temos visto nas consultorias, Paulo. O empresário reclama da falta de mão de obra. E eu entendo porque não tem. Infelizmente, a maioria esmagadora não quer trabalhar. E essa é uma realidade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Só que eu vejo empresários colocando o pé no pescoço do produtivo. A oficina está dando dinheiro, o cara está trabalhando, o cara está entregando e está recebendo um salário horrível. Meu amigo empresário, funcionário feliz é funcionário com dinheiro no bolso. E quando eu digo isso, não é dar o que ele quer. É dar o que ele precisa e dar o que ele merece. Essa é a realidade do mercado. Porque não adianta você reclamar de falta de mão de obra quando você tem um cara bom, quer espremer o cara. É como diz o Marcelo Germano, né? Felicidade dá lucro. E o detalhe é o seguinte, você falou um negócio muito interessante, Alex, sobre a cultura. A cultura, ela engole a estratégia no café da manhã, segundo os especialistas aí, né? Exatamente. Essa frase é de um especialista em vendas, então fica muito bacana você entender isso, complementando aquilo que você está falando aí sobre cultura e também capacitação. Então, se você precisa de capacitação, fala com a Educar e vem para a Expo Peças. Cultura, também fala com a Educar, porque ele tem uma empresa aí e vai te ajudar muito, muito aí nas mentorias, né, Alex? Exatamente. E sabe que nós não trabalhamos somente o empresário, né, Paulo? Dentro das mentorias, por incrível que pareça, nós atendemos muitas vezes o produtivo. Então, nós fizemos esse trabalho diferenciado. Muitas vezes tem um técnico que ele... Pode, Alex, eu tenho conhecimento, eu estudo, eu investi e eu não consigo deslanchar na minha carreira. Aí entra a questão da cultura, de entender esse processo. Porque você é produtivo também. Muitas vezes você está dizendo assim, poxa, eu trabalho pra caramba e o meu patrão não me aumenta. Trabalhar bem não é motivo de aumento, é sua obrigação. Você tem que entregar. Se você está ganhando bem, você tem que entregar.
Trabalhar bem não é motivo de aumento. Quando é que é o motivo de aumento, Paulo? Quando saiu daquilo que foi acordado. Se você está entregando mais do que você foi pago para fazer, e você mantém uma constância, e não é fazer isso somente, não, eu vou fazer isso uns meses para ganhar aumento, depois eu volto a fazer o que eu... Não. É aquele cara que adota o CNPJ do outro como seu. Ele sai da curva, ele sai da média. É assim que você vai galgar aumento e subir de nível. Então é isso que nós orientamos. Se você quer mais, faça mais. O problema é que nós temos hoje a cultura do coitadinho, de passar a mão na cabeça. Não, vou te dar um aumentinho porque tu quer. Aumento, promoção se dá quando se trabalha para isso. Trabalhar bem não é questão de merecimento, é obrigação sua, técnico e reparador. Você está sendo pago para executar o seu melhor. É para isso que as empresas nos contratam. E não pensa, eu fui produtivo por muitos anos, Paulo. Muitos anos. E graças a Deus eu sempre me destaquei nas empresas que eu trabalhei. Por quê? Porque eu entendi que ali era o meu ganha-pão. Era dali que vinha o dinheiro para sustentar minha família. E você deve estar se perguntando, mas o meu patrão não me reconhece. Alguém está te olhando. Sim. Aconteceu comigo sempre. Ao longo dos anos, quando a empresa que eu estava não me valorizava, e vou dizer que foi raro de acontecer, Paulo, porque todas... A meritocracia tem adotado, exato, algumas empresas já têm isso na sua cultura, política, né? Então eu sempre, em algumas empresas naquela época, eu era taxado de puxa-saco, eu era taxado de capacho do patrão. Tinha até aquele negócio, tinha um programa de TV que tinha um capachão, né? Exato. Mas o meu salário nas empresas que eu passei sempre foi mais alto. Por quê? Porque eu sempre fiz a mais do que aquilo que me pediam para fazer. Sendo para estudar, sendo para conhecimento, nunca cobrei patrão nenhum de me pagar curso, até porque eu achava injusto, porque eu vou embora, tá aqui dentro, eu levo comigo. Sim. Mas mesmo assim as empresas, a maioria esmagadora, assim, não, tu vai fazer isso tudo, a gente vai te pagar. Ou então pelo menos a metade pagavam. Você tem que entender, meu amigo, que você só vai ter mais quando você fizer mais. Querer algo diferente disso, Paulo, se chama insanidade. Isso é verdade. É insano. E, por melhor que seja nós que faz de conteúdo técnico, não. Porque eu vejo que hoje o reparador está muito despreparado aqui dentro. Mentalmente ele está despreparado. E hoje o trabalho de educar nos seus treinamentos, e quem já fez treinamento, nossos alunos aí que estão olhando, pode deixar nos comentários aí abaixo. O pessoal sabe que não é só técnica, Paulo. Nós temos toda uma reformulação, uma transformação mental dos nossos alunos. Os homens que entram no primeiro dia de treinamento da Educar morrem no processo e não são os mesmos que saem ao final do terceiro dia. É uma mudança completa. De conhecimento, de técnica, mas de espírito, de mentalidade e de visão. Transformação. É uma transformação. Porque você hoje, você tem que olhar para a sua oficina de forma futurística. Onde é que você quer estar daqui 2, 5, 10 anos? Uma oficina moderna, tecnológica, atendendo o filé mignon do mercado, ou mais uma brigando por causa de preço aí fora? Você produtivo. Para do lado do seu empregador e veja onde é que você vai querer estar daqui 5, 10 anos. Um profissional respeitado, requisitado, disputado pelo mercado, recebendo os melhores salários? Ou apenas mais um do sextou, reclamando, amargurado, triste? Desperte essa consciência. Do segundou, né, Alex? Exatamente. Porque o cara ele já sai feliz na sexta e volta triste na segunda ali, né? Isso é um problema. E essa mudança de mentalidade, ela faz todo sentido, porque eu acompanhei já seus treinamentos, sei como funciona, sei que você trabalha tanto o profissional, o pessoal ali também, mas o mais importante é que você falou aonde ele quer estar e aonde ele quer colocar a família dele. Se ele vai umas férias, aonde ele quer conhecer, porque também não é só trabalhar, né, Alex? Exatamente. Ele precisa também curtir a família, porque eu vejo alguns profissionais, eu visito muitas oficinas, e aí eu vejo, ele começa, é o cara que abre a oficina, é o cara que fecha a oficina 10 horas porque errou o prazo do carro, ele não pediu para o cliente mais 2 dias,
e aí ele quer entregar rápido, a oficina acaba ficando cheia, porque o carro é assim, né? Entra para trocar uma peça, de repente ele descobre ali no desmontar que tem mais coisas, né? E às vezes ele erra no prazo e ele acaba abrindo a oficina 7, fechando 10 da noite, não tendo tempo para a família, e aí começa a virar já uma bola de neve aí de problemas e acaba ele não sendo feliz. E daqui 5 anos, né? Repetindo a sua pergunta, aonde ele quer estar? Mas sabe, Paulo, que eu vejo isso tudo, e aí voltando lá que nós vimos as empresas de sucesso, as empresas que não têm sucesso, e isso é um problema técnico e pode ser resolvido muito facilmente. Todas essas empresas de sucesso, elas têm um horário fixo. Abre às 8, fecha ao meio-dia, abre às 13h30 e no máximo 18h30, 19 horas, fecha. Salvo algumas exceções que ficam um pouquinho mais tarde até para entregar um carro, até para concluir Às alguma vezes o coisa. cliente está chegando para pegar o carro, o trânsito está complicado e acaba abrindo alguma exceção, né? Mas por que essas empresas conseguem ter esse tipo de sucesso? É algo técnico. Por exemplo, eu tenho um procedimento operal padrão para receber esse veículo. Eu tenho um processo de diagnóstico muito bem estruturado. Eu tenho ferramental adequado, mas acima de tudo, técnicos altamente capacitados para executar aquele teste dentro de um período viável. Eu não vejo, Paulo, por exemplo, em empresas que têm baixo desempenho e baixo resultado, planilha de tempo. Os diagnósticos têm que ser planilhados. O nome disso é monitoramento de produtividade. Poxa, eu tenho uma falha simples de ignição. É inadmissível, Paulo, o carro ficar o dia inteiro para descobrir que o problema era a vela. Isso é inadmissível. Um diagnóstico desse é 1 hora. A equipe tem que estar alinhada, por isso que vem a questão da cultura, da competência e produtividade. A equipe tem que estar alinhada, ele tem que saber que o carro entrou no box, ele vai olhar a ficha, daí o pessoal lá da recepção tem que estar preparado para poder também designar a falha, para quando chegar ali o cara olhar, poxa, falha de motor, aí ele vai fazer os testes, vai chegar ali e rápido vai resolver o problema. Hoje os alunos da Educar, os especialistas em diagnóstico que nós formamos hoje, essas pessoas conseguiram uma façanha de diminuir diagnósticos de motor, por exemplo, que demorava 1, 2 dias para minutos. Muito bacana. Alex, e que ferramentas assim você indica para o nosso amigo, com as dicas de procedimentos e também lucratividade? Porque eu tenho visto também nessas visitas, principalmente aqui em Goiânia, que eu visitei mais agora, né? Porque o ano está se iniciando, né? Então ainda não fiz uma visita em outros estados. O pessoal falando, poxa, oficina não dá lucro, estou pensando em fechar minha oficina. Qual a dica para esse nosso amigo aí que está nesse percalço? Oficina é o segmento mais lucrativo da atualidade. Isso é indiscutível. É só olhar nas ruas a quantia de carro que está chegando. Por que a oficina não está lucrativa? Aqui nós temos uma confluência de fatores. Primeiro, um marketing fraco. Segundo, uma equipe comercial que quando tem, que a maioria não tem, ou quando tem, também é fraca. Terceiro, problemas com prazos. Veículos que chegam e não saem. O cliente não tem tempo. Tempo hoje é um dos ativos mais custosos e mais caros da atualidade. Não interessa mais a área. Então, o cliente precisa de agilidade. Quarto fator, equipes técnicas desqualificadas, com baixo desempenho, baixo conhecimento. Quinto fator, falta de uma instrumentação adequada para fazer diagnóstico. Por que eu falo isso, Paulo? Como eu falei, hoje os veículos eles têm uma tecnologia embarcada muito avançada. Nós estamos falando de inteligência artificial. E você citou apenas 5 aqui, porque só as mais comuns. Presente aqui para o nosso amigo que está no ExpoCast. Exatamente. E as mais comuns. Eu poderia ir muito além. Então nós temos hoje uma inteligência artificial muito avançada. Então eu vejo hoje, Paulo, o pessoal dizendo, não, hoje tu aprende osciloscópio, resolveu todos os teus problemas. Mentira. Faz um curso de injeção, vai resolver todos os seus problemas. Mentira. Não é assim que funciona. Hoje, nós temos um movimento, Paulo,
que é eu entender as bases fundamentais do que eu estou fazendo. Competência, conhecimento técnico. Então, você quer começar a ter resultado na sua empresa? Invista em conhecimento. Por quê? Quer ver um exemplo, Paulo? Você pode estar com um problema de desgaste prematuro de embreagem. O cliente reclamando. A cada 3 meses eu estou trocando embreagem e a embreagem não está aguentando. De 3 em 3 meses eu troco embreagem. Já botei original, já fiz tudo e não resolve. Por quê? Porque o problema não é embreagem. O problema é elétrico. Olha só. O problema é elétrico. Mas por que o técnico não consegue descobrir? Porque ele não conhece a base fundamental da elétrica. Hoje, nos treinamentos da Educar, nós entramos em física subatômica para entender esses processos. Hoje, o aluno da Educar, ele pega um fio, um cabo, ele olha, é como se ele tivesse uma visão de raio-x. Ele entende o que está acontecendo ali dentro. Tem que entender. Você que está nos assistindo, você tem a obrigação, se quiser continuar do mercado, de se tornar um especialista em eletricidade. Mas, Alex, eu só faço um motor. Pois é, você vai pegar um motor que está fundindo biela com frequência, o motor não dura 6 meses. Colocou virabrequim original. Não, cara, vamos fazer diferente. Foi lá na concessionária, não aguentou mais o prejuízo. Comprou um motor parcial, montou no lugar, em 6 meses ele funde de novo. Caramba. Problema elétrico. Problema elétrico. Olha só, hein, Alex? Então, olha só. Problema de conversor de torque, quebrando lock-up, quebrando conversor. Fundindo bucha de bomba, vazamento de retentor de volante, fundição de motor, quebra de embreagem. 5, só 5 dos muitos. Todos esses fatores por distúrbios elétricos. Tudo relacionado. A elétrica, a eletricidade. Eletromecânica, toda relacionada, conversando com os módulos ali, com a central, com a inteligência do veículo. Nem isso, Paulo. O problema desses itens que eu falei tá lá na bateria. Caramba, olha só. Tá lá na bateria. E nós mostramos isso no treinamento. Nós instrumentamos isso. Você sabia que um teste de bateria, ele tem 8 etapas? Olha só, hein? 8. O que o técnico faz? Tensão, queda na partida e carga do alternador. Acabou. 3. Faltou 5. E as 5 principais. Faltou. Essas 5 principais. Geralmente se faz 3. Só 3. Todo mundo só conhece 3. As 5 que quebra motor. Olha que interessante. As 5 que quebra motor, quebra conversor, quebra embreagem, vaza retentor, funde bomba de óleo de câmbio. Essas 5 ninguém faz. Caramba. Porque não tem a base fundamental. Então você precisa entender, você precisa dominar a base. E veja só, eu estou falando de coisas que não tem nada. Mas eu não vou trabalhar com injeção, não preciso entender elétrico, só faço motor. Vai se lascar. É até interessante, você falando da bateria, nós fizemos uma viagem, o carro ficou parado. Quando nós voltamos, o carro funcionava tudo no carro, tudo. Deu partida, tal, menos o ar-condicionado. Aí nós levamos num parceiro nosso e nós identificamos que era porque deu uma baixa tensão na bateria. Entrou em modo de economia de e aí ele teve que linkar com a fábrica, ele teve que fazer todo um trabalho para poder reativar. Aí entrou lá no computador, puf, o ar-condicionado voltou a funcionar normalmente. Então, tem que ter essa base. Só que isso, Paulo, não tem jeito, só vem com conhecimento. Eu tenho 28 anos de mercado, são 28 anos estudando, eu sou um consumidor de curso, de livro, de literatura, concluindo faculdade de engenharia para poder entender melhor esses processos. Aquele mecânico do jeitinho que acabou. Antigamente dava para fazer, agora acabou. Não, acabou. O jeitinho, na verdade, jeitinho nunca existiu. Porque até hoje eu não conheci um jeitinho que funcionasse por tempo hábil. Funcionava por um curto período de tempo. Às vezes ali pensando no bolso do cliente, o cliente, olha, me ajuda e tal, faz aqui, né? Amarra alguma coisa, né? Às vezes você pode fazer isso para tirar de uma emergência e tal, um jeitinho, né? Exatamente. Mas para poder você rodar, fazer uma manutenção correta, o do jeitinho já não era para usar, né, Alex? Exato. Agora que não vai poder mesmo. Exatamente. E aí, no quesito conhecimento, na sequência disso vem a questão de instrumentação. Aí nós temos, por exemplo, o pessoal fala, se eu dominar o osciloscópio eu faço tudo. Não, pessoal.
Um diagnóstico bem feito, eu tenho uma gama de equipamentos. São vários. Ô Alex, e em média, só para verificar aqui, em média, para fazer um diagnóstico, cheguei lá com o carro com falhas, como você falou aí do osciloscópio, que me chamou a atenção, porque naquele curso seu que nós fomos lá fazer aquela live, você estava falando justamente sobre osciloscópio. E, geralmente, quanto tempo se gasta para fazer um diagnóstico? Porque você falou em cobrar o diagnóstico, Sim. né? Porque a oficina precisa disso, porque você linka com outras partes. Então, assim, qual é o tempo ideal para fazer? Porque às vezes a pessoa vai fazer um diagnóstico, demora, sei lá, né, 4 horas, e sendo que o tempo dele para dar lucratividade na oficina não é isso. Exatamente. Ou talvez ele está fazendo em 10 minutos também, coisa que não está certo também, né? Aí há uma pequena controvérsia, por exemplo, Paulo, nós já pegamos defeitos e, como eu digo, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Entra lá no canal da Tecom Car Service da oficina, tem um vídeo lá de um Prisma que em um ano passou em 4 oficinas, ninguém resolvia o problema de consumo do veículo. Em um ano, 4 empresas, nós descobrimos o problema em 5 minutos. Olha só. De diagnóstico. Tá lá no canal com o depoimento do proprietário do veículo, inclusive. Por quê? Conhecimento e a instrumentação aplicada na ordem correta. Aí vem a questão que perguntou, mas quanto é que eu cobro um diagnóstico desse? Uhum. Nós temos que entender o seguinte, pessoal. E eu não, às vezes eu vejo profissional, não, eu vou fazer e deixar o carro. Antes do Alex responder aqui, quanto se cobra? Qual o valor a ser cobrado pela parte de diagnóstico? Para você que está nos assistindo, quanto cobrar por um diagnóstico quando chega o veículo na sua oficina? Conhecimento na mão de quem tem vale ouro. Eu digo que vale mais do que ouro. Por quê? Porque não é somente o conhecimento, é a dor do outro que você está resolvendo. Então, diagnóstico, esquece a questão de tempo, como eu vejo profissional. Não, agora eu fiz, deu rapidinho, era só um fusível, eu deixo lá no canto. Eu, Alex, na minha empresa, carro chegou, era um fusível queimado, diagnóstico, R$300. Alex, mas é só um fusível. Não. São 28 anos de conhecimento, são 28 anos de história, são 28 anos de sofrimento. Se eu for colocar na conta, dá mais de $500 mil de investimento entre livros, cursos, equipamentos. Isso tem que sair de algum lugar. Uhum. Não é o fusível, mas sim qual fusível e por que aquele fusível. Nesse diagnóstico desse veículo, nós usamos um osciloscópio com 2 garrinhas na bateria e um transdutor na admissão. Demorou mais para ligar o osciloscópio do que fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico, na prática, foi 2 minutos. Foi o tempo de ligar o veículo, jogar o defeito na tela e interpretar a imagem. R$350 o diagnóstico. E se você demorasse 1 hora para fazer esse diagnóstico? Aí entra uma outra polêmica. Por exemplo, vai demorar mais, é um diagnóstico mais... Por exemplo, um diagnóstico de câmbio automático, eu tenho que remover essa transmissão, eu tenho que colocar ela na bancada, eu tenho que desmontar ela. Aí envolve hora técnica. E aí é outro problema, porque a maioria dos profissionais não sabe o valor da sua hora técnica. E essa hora técnica, ela tanto vale para 5 minutos e para remover um câmbio, ou são coisas distintas? Muito regional, Paulo. Muito regional. Isso em algumas regiões a gente consegue aplicar e outras não. A partir de 1 hora técnica, eu cobro por hora. Uhum. Menos que 1 hora técnica, eu monto pacotes. Por quê? Porque, serviços. exatamente, porque nesse caso, 5 minutos de uma dor de mais de 1 ano. Isso envolveu um conhecimento. Eu tenho que valorizar esse conhecimento, porque a nossa classe, ela às vezes é desvalorizada. Um exemplo, olha na novela. O mecânico é sujo, o mecânico é ignorante, não fala direito, uma oficina suja, cheia de mulher nua na parede. Sendo que hoje nós temos oficinas que são verdadeiros laboratórios.
Pessoas altamente instruídas, inteligentes, com investimento alto, uma cultura fantástica. Então, você, amigo reparador, você tem a obrigação de se valorizar. Se você não se valorizar, ninguém mais vai te valorizar. E como é que isso começa? Nesse movimento, Paulo, de valorizar o diagnóstico. Essa história de olhadinha acabou. E aí entra naquilo que nós começamos, né? Que nós falamos, aliás, que foi de o mecânico reclamar para mim. Falar, poxa, a oficina não dá dinheiro, tô pensando em mudar de patrão para voltar para trabalhar, para voltar para CLT e tal, porque está muito difícil, muito custoso, né? Esse problema, normalmente, ele está atrelado ao seguinte, e a maior causa, isso está catalogado, eu sou meio aficionado neurótico por números e métricas, até porque eu entendi que CNPJ é feito de números e métricas. Então, um dos problemas que eu vejo em oficinas que não tem resultado, o seu gestor ainda pensa como CPF, e está errado. Você tem que pensar como CNPJ. CNPJ não tem coração, não tem emoção e não tem sentimento. CNPJ é razão e é resultado, métrica, números. Porque ninguém abre uma empresa, eu vou abrir uma empresa agora para, sei lá, uma entidade filantrópica. Não. Para fechar em não, mês. Toda empresa é aberta para ter lucro. Só que por trás de um negócio lucrativo, eu tenho um gestor bem preparado. E aqui que está o problema. Porque aquela pessoa, ela foi técnica por 10, 15, 20 anos. É um ótimo técnico. Uhum. Marketing zero, comercial zero, financeiro zero, organizacional muitas vezes zero. Negócio é feito de marketing, vendas e gestão financeira. Eu tenho que controlar meu fluxo de caixa. Para eu ter fluxo de caixa, eu preciso fazer venda. Se eu não tenho venda, eu não tenho fluxo de caixa. Porém, para mim fazer venda, eu tenho que ter marketing. Então, o técnico não entende. Aí, ele tem um baixo fluxo de veículo na oficina, entra em desespero, faz serviço correndo, não tem fluxo de caixa, não consegue investir em equipamento, não consegue investir em conhecimento e aí isso vira uma bola de neve. E não se valoriza como profissional. Exatamente, aí tá lá com um monte de boleto em cima da mesa, aluguel atrasado, contador atrasado, um monte de coisa atrasada. Aí ele começa, na hora do desespero, um serviço que normalmente ele cobraria, vamos pegar lá uma troca de correia dentada, cobraria R$300, ele faz por 80. No desespero para ganhar aquilo que não vai resolver. Por medo do cliente exatamente não fechar ali, ir embora, né? E pasmem, Paulo, eu visito média semanal de 7 a 12 oficinas por semana. Sabe para quê? Fazer diagnóstico. Serviço terceirizado. Serviço terceirizado. Então, tem que mudar essa dinâmica. E aí entra naquela pergunta lá do início. E a oficina do futuro? Se não mudar a visão de mercado, tá fadada ao fracasso. Não vai seguir em frente. A oficina que, se não se atualizar e não parar com o jeitinho, vai fechar de todo jeito, né? Vai fechar todo. Pega grandes empresas de outros setores. Setor da indústria, metalmecânica, naval, aeronáutica. Mas vamos longe, a realidade das pessoas. Medicina. Médico vive em congresso se atualizando, sim, aprendendo, estudando. Advogado vive em congresso. Ou acompanha a evolução. Ou fica para trás. Agora o mecânico não. Ele fez um curso lá em 89, ele acha que aquilo é pro resto da vida. E não é. Ou as coisas mudam. Só na prática, né? Exatamente. Outra coisa, pessoal, pelo amor de Deus. Erro. Não aprende em carro de cliente. Tá errado. É imoral, é antiético. Vai gerar um custo desnecessário para aquela pessoa. Não precisa mais ser assim. Mas tu tá falando porque tu quer vender teus cursos. Não. A Educar, no seu canal da Educar Escola Automotiva no YouTube, nós temos uma série de materiais gratuitos. E nós vamos lançar agora em 2023 um curso gratuito de interpretação de esquema elétrico. Nós vamos lançar um curso gratuito sobre inteligência artificial e processamento de informação entre modos, porque eu vejo que no processo de diagnóstico, o mecânico ele não está entendendo como é que a central pensa, como é que ela processa. E isso está gerando problemas. Então nós vamos dar esse material gratuito para vocês, e não é só no meu canal.
da Expo Peças, as lives da Expo Peça, o canal da Expo Peça, Dr. Carro que teve aqui outro dia, rico em informação. Você tem informação gratuita ao seu dispor. Sim. É só procurar. É só procurar. Como diz um amigo meu, é só parar de tomar cachaça nos botecos e procurar informação. Só parar do sextou e vamos estudou, né? Estudou, exatamente. Porque daí quando você evoluir, que a sua empresa estiver lucrativa, andando, trabalhando dentro do tempo correto, sabe o que vai começar a acontecer? Você vai ficar feliz. Por quê? Porque você vai fechar sexta. Aliás, você vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai fechar 6:30 da tarde e vai para casa com a sua família. No sábado e domingo você vai viajar com a sua família, porque a sua empresa deu lucro e você vai ter o seu prolabore e vai conseguir viajar, você vai ter tranquilidade, porque você consegue trabalhar tranquilo, você vai ter qualidade de vida. Agora, desculpa, meu amigo, se você está trabalhando das 8 da manhã a 1 da manhã, você chega em casa, seus filhos estão dormindo, sai, seus filhos estão dormindo, sua mulher já está te botando dormir no sofá, você está errado. Aí é melhor fechar a oficina mesmo, Paulo. Porque daí não é qualidade de vida. Eu fazer isso só pelo fato de eu dizer que eu tenho uma oficina. Para dizer que eu, Alex, não faria. Né? Eu, Alex, não faria. Eu não faria. Só para dizer isso. Então eu prefiro ir trabalhar para alguém e aí eu ter qualidade. Sucesso não é o que você tem aqui. Sucesso não é aquilo que você tem em patrimônio. Sucesso é quando você tem uma família feliz. Sucesso é quando espiritualmente você está bem. Sucesso é quando você vai de encontro a Deus. Alex, eu sou ateu. Não interessa, faz alguma coisa que te deixa feliz. Faz uma obra de caridade. Só que você precisa ter tempo. E se a oficina não estiver organizada, isso tudo não vai acontecer. E você não vai ter sucesso. Você apenas vai ter dinheiro. Só que dinheiro não é sinônimo de felicidade, não é sinônimo de sucesso. É isso aí, Alex. E o detalhe, quando você falou aí da oficina que fecha às 6 da tarde ali na sexta-feira e só abre na segunda, é porque ela já se tornou a referência. E aí aquele cliente que vai lá, que indicou no boca a boca, porque também faz parte do marketing, né? Do marketing de boca a boca, porque quando o Alex fala de marketing, eu entendo que não é só o marketing digital. Existe o marketing, o seu marketing pessoal. Às vezes a pessoa se torna uma referência por aquilo que ela apresenta para o cliente. E aí o cliente vai apresentar ele, vai falar para as pessoas, tanto positivo e no negativo também, né, Alex? Exatamente. E questão de sucesso. Para você continuar tendo sucesso no segmento automotivo, Expo Peças, 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções de Goiânia. Participe. Para entrar na Expo Peças é muito simples. É só levar 1 quilo de alimento não perecível, porque a Expo Peças, junto com a Alex, outros parceiros, nós temos responsabilidade social e queremos ajudar aqueles que precisam. Então a sua ajuda é muito importante. Busque conhecimento, vem para a Expo Peças, entre aí nos canais da Educar para você se tornar um profissional de referência. Alex, meu amigo, gratidão. Chegamos aqui ao final desse ExpoCast maravilhoso. Passou muito rápido, voou aqui. Dá vontade da gente passar a tarde aqui, né? Mas já tem o pessoal ali, já está me olhando ali com fome. Vamos ter que encerrar. Alex, gratidão. Muito obrigado, amigo, mais uma vez. Gratidão é toda minha, satisfação, foi um prazer estar aqui com todos vocês, trazendo um pouquinho da nossa visão, da nossa experiência. Você que quer evoluir, Alex, não tem dinheiro agora, vai lá, @Educar Escola Automotiva, Instagram, muito material gratuito. www.educarescolaautomotiva.com.br, nosso site tem muita resenha, tem muito material. YouTube Educar Escola Automotiva vai começar uma série de cursos gratuitos, materiais gratuitos para você. Tem mais interesse? Expo Peças, pessoal. Vem com tudo, vem para cima, porque esse é o movimento que nós estamos fazendo. E para mim é uma satisfação sempre que eu estiver por Goiânia, sempre que eu estiver em qualquer outro lugar perto de vocês, acompanhe a Educar. Nós temos por característica fazer esses eventos para levar informação, para levar conhecimento, porque aqui o artista não sou eu, não é o Paulo, não é a Educar, não é a Expo Peça. O verdadeiro artista é você, reparador, porque é você que faz a máquina andar. Se hoje a minha empresa consegue ter, não um lucro, mas sustentar a família, essa família do Paulo sustenta, e se os nossos produtivos sustentam, é porque você, mecânico, está movimentando o mercado. Então isso tudo que nós fizemos é para você. Você que merece,
Você é o verdadeiro artista. Você é a chave do sucesso de tudo isso que está acontecendo. Então tenha certeza que eu, Paulo, nós vamos sempre fazer isso. Trazer o melhor para você. Porque é você que importa. Você é a razão. Você é o motivo. Ok? Gratidão. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Expo Peças. Conhecimento é poder. Isso aí, amigo. Encerrou. Maravilhoso.